Olá, bom dia, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura diária, leitura do Evangelho, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O texto anterior, a leitura de ontem, nos mostra uma estratégia, e a palavra de Deus não é uma palavra desconexa, não é uma palavra sem nenhuma relação, não é um apanhado de histórias, mas é um ensino coeso, é um ensino que tem começo, meio e fim. Assim é a palavra de Deus. E ele fez menção de pessoas, ele faz menção de uma estratégia, de uma realidade espiritual. Ele aponta para pessoas que experimentam, têm uma experiência com Deus. Pessoas que ouviram, que tiveram revelação e passa por um processo de libertação, passa por um processo de transformação. E a palavra de Deus fala de uma casa, de uma pessoa que tem a sua casa, o seu coração varrido, sujeira sendo tirada e também uma casa ornamentada, uma casa com ornamentos, uma casa com beleza. Mas ele fala sobre um retrocesso, ele fala sobre pessoas que não ocuparam a sua casa, pessoas que mantiveram a sua casa vazia, e fala da volta de espírito, de um espírito que traz mais 7 espíritos piores do que ele consigo. E a palavra de Deus diz: e o estado será pior do que o primeiro. Por quê? Porque tiveram conhecimento, receberam uma revelação, mas não deram prosseguimento, não concluíram o processo. O processo é levar a pessoa a uma experiência com Deus. E esse texto de hoje nos aponta para um fato muito importante, onde Jesus, na sua missão, Jesus se entregando à missão que o Pai lhe enviou, está pregando, está ensinando e o tempo todo se dedicando à obra, à palavra do Senhor. E de repente surge nesta cena de evangelização a sua família, a sua mãe e os seus irmãos, querendo falar-lhe. E isto é anunciado. E Jesus faz a pergunta: quem são meu pai, minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele aponta para os seus discípulos, ele aponta para os seus seguidores e diz:
Eis minha mãe e meus irmãos. Aqui estão a minha família. E ele diz, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele está falando de uma realidade maior, ele está falando de uma realidade espiritual. Ele está falando não da família da carne, ele fala da família da fé. E quem é a minha família da fé? Aquele que faz a vontade do meu Pai Celeste. Aquele que recebe a revelação do alto. Aquele que olha para o Pai e o vê apontando para o seu filho amado, o seu filho que lhe dá muito prazer, e ele diz: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele está aqui para ensinar, ele é o caminho, verdade e vida. E ninguém poderá ninguém poderá ser reconciliado senão através da pessoa de Jesus Cristo, o Filho amado, o Filho que me compraz, o Filho que me dá prazer. A ele ouvi. Família da carne, família de sangue e família espiritual. O que é que nos torna família espiritual? Não é o fato de termos passado por um batismo, não é o fato de termos passado por um processo religioso, mas é o fato de termos nascido de novo, de termos nascido para Deus. Jesus disse a Nicodemos, Jesus diz a nós: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nascimento espiritual, vida que nos leva para a eternidade, para o reino do Pai, para a casa do Pai. É isso que o Senhor nos mostra. A importância da fé, a importância da obediência, a importância de não ter a casa vazia, não apenas varrida, não apenas adornada, mas a nossa casa, o nosso coração cheio da presença de Deus, cheio da presença da unção do Espírito Santo. É o que nós precisamos. Não apenas formalidade, não apenas aparência, não apenas vestir uma roupa. Não, mas na nossa essência, no nosso coração, nós podemos desfrutar dessa realidade. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que ora, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. É aquele que não pensa na sua vontade, não a vontade do nosso coração, da nossa carne, não aquilo que agrada a nossa carne, mas aquilo que subjuga a nossa carne, a vontade maior, que é a vontade do nosso Pai Celeste. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus.